E aí, Ivete, tudo bem? Eu sou a Laila Queiroz, médica veterinária, doutora em ciência animal na área de nefrologia de cães e gatos. E tô aqui para dar algumas dicas para você hoje sobre diferenciação de injúria renal aguda e doença renal crônica. Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre isso e hoje aqui eu vou esclarecer isso, tá certo? Bom, primeira coisa, você fez aquele exame de ureia e creatinina e os valores deram alterados. Você já descartou as causas pré-renais, as causas pós-renais e os erros laboratoriais possíveis. Você tem certeza que aquilo é um distúrbio renal, tudo bem? Então, esse distúrbio renal é agudo ou é crônico? Fica aí a grande dúvida. Já ouvi muita gente falar assim, não, se a ureia e creatinina tiver maior que 5 é agudo, se tiver menor que 5 é crônico, ou o contrário, quanto mais alto, mais crônico é. Balela. Esquece isso. Ureia e creatinina não diferencia injúria renal aguda de doença renal crônica. Nas duas doenças, que são distintas, nas duas situações, eles vão aumentar. Então esquece isso. Também já ouvi o pessoal falando, faz o SDMA também vai diferenciar. Também não diferencia. O que é o SDMA? O SDMA, ele é o mesmo, faz a mesma função da ureia e da creatinina. É um indicador de taxa de filtração glomerular. Então por que eu vou fazer o SDMA se ele é igual à ureia e creatinina? Ele é mais precoce do que a ureia e creatinina. Então a ureia e a creatinina, elas só vão aumentar quando eu tenho mais de 75% de lesão renal. Mas não interessa se essa lesão é aguda ou se essa lesão é crônica. E o SDMA, ele vai aumentar a partir de 40% de lesão renal, independente também se essa lesão é aguda ou se essa lesão é crônica. Então ferrou, o que eu faço? Como que eu vou diferenciar a injúria renal aguda da doença renal crônica? Primeiro eu preciso lembrar vocês dos conceitos, né? O que é injúria renal aguda? Injúria renal aguda é uma perda abrupta da função renal. É como se fosse uma paralisação das células renais. As células renais estavam funcionando normalmente, de repente aconteceu alguma coisa e elas paralisaram. Mas elas estão vivas. Elas estão lá, mas elas estão vivas e estão paradas. Se eu resolver a causa, se eu tratar, elas podem voltar a funcionar. Já a doença renal crônica é um processo lento, é um processo gradual de morte de células renais. Ou seja, ao longo de um período de semanas, meses ou até anos, esse animal foi perdendo células renais foram morrendo de forma irreversível e chegou um momento que teve uma grande morte de células renais. Nesse caso, para chegar ao ponto de aumentar a ureia e creatinina, tem que ter morrido mais de 75% dos néfrons, certo? Então o conceito é esse. O agudo é abrupto, é uma paralisação das células. O crônico é gradual, é lento e é morte das células. Tá bom, mas não me ajudou em nada. Como que eu vou pegar o exame, ureia e creatinina estão aumentadas e eu vou diferenciar se isso é agudo ou se isso é crônico? Calma que eu vou falar. Primeira coisa então é histórico do paciente. Eu preciso sentar com o tutor, entender o histórico desse paciente. Porque nos casos crônicos, geralmente é uma evolução lenta. Geralmente, esse animal vinha já perdendo peso há algum tempo, perdendo apetite há algum tempo, aumentando a ingestão de água e a produção de urina. Lembra que os principais sinais clínicos da doença renal crônica é poliúria e polidipsia. Então esse animal começa a urinar demais, a urina fica clara, volumosa. Se é um animal de apartamento, começa a pedir mais para descer, para passear e urina em maiores quantidades, né? E esse animal vem tendo esse processo lento e gradual. Ou muitas vezes ele pode ser até assintomático, não tem sintoma nenhum e você descobriu por acaso. Já o agudo, o histórico dele é de um início abrupto. É aquele animal que está com score de condição corporal bom, que não deu nem tempo dele emagrecer. Ele está com o peso normal dele, porque ele ainda nem emagreceu. É um animal que chega com sinais clínicos evidentes, vômito, diarreia, desidratação, né? Aqueles sinais clínicos bem evidentes. Muitas vezes uma halitose, lesões na mucosa oral e até necrose de língua a gente vê em algum desses pacientes.
Então, pelo histórico, eu já começo a diferenciar. Aí eu tenho um que me complica um pouco mais nesse histórico, que é o crônico agudizado. O que é isso? Piorou. É aquele que já tinha uma doença renal crônica, mas alguma coisa aconteceu que ele agudizou. Então ele pode chegar para você com sinais clínicos de um agudo, mas se você investigar bem o histórico dele, você vai ver que já teve um início anterior e que ele é um doente renal crônico. Tá, mas o histórico sozinho tá muito difícil, eu não consigo ainda ter certeza se isso é agudo ou se é crônico. Vamos ter mais alguns exames para diferenciar? É claro. Vamos fazer a ultrassonografia desse paciente. Exame de imagem mais importante para a nefrologia é a ultrassonografia. Você precisa ter um melhor amigo ultrassonografista de confiança e que faça um bom exame para tirar suas dúvidas e para te fazer boas imagens, para mensurar os tamanhos, para poder te dar boas informações. Então, na ultrassonografia do doente renal crônico, eu posso ter rins pequenos, rins irregulares, alteração da relação entre córtex e medula, posso ter cistos nos rins, diminuição do tamanho desses rins, posso ter alterações na arquitetura renal como um todo, mineralização de pelve renal. Então, tudo isso já são indícios de doença renal crônica. Na injúria renal aguda, geralmente eu vou ter ou rins normais, ou rins um pouquinho aumentados de tamanho, ou em rins reativos, com aumento da ecogenicidade renal. Mas, observação, nem tudo são flores. O rim pode estar com aparência normal, tanto no agudo quanto no crônico também. Então, se eu tiver alterações na ultrassonografia indicativas de doença renal crônica, já vou classificar ele como doente renal crônico. Indicativas de injúria renal aguda, já vou classificar ele como injúria renal aguda. Mas se eu não tiver alterações no ultrassom, eu não posso ir para nenhum dos lados. Eu não posso afirmar que ele não tem doença renal crônica se ele não tiver alterações ultrassonográficas. Entenderam? Então é mais uma pecinha ali do quebra-cabeça para você montar. Tá bom, a ultrassom ajudou, mas ainda não resolveu o meu problema. Vamos pôr mais uma pecinha aí. Vamos fazer o exame de urina? Importantíssimo. Veterinários do meu Brasil, façam exame de urina, pelo amor de Deus. Eu vejo muito veterinário tratando doença renal sem um exame de urina. Me conta, como que a gente trata o sistema urinário sem fazer exame de urina? É impossível. E para eu diagnosticar também e dividir se é agudo, se é crônico, ver as complicações que esse animal tem, eu preciso fazer exame de urina. É mais chato de coletar, é mais enjoado, mas é preciso fazer. É necessário, em qualquer afecção do sistema urinário, coletar urina e fazer uma urinálise básica, certo? E aí, o que eu vou ver nessa urinálise? Na doença renal crônica, geralmente eu vou ter a densidade urinária baixa. É aquela urina que tem mais água do que soluto. Então, uma densidade abaixo de 1,020, aí geralmente a gente vai observar. E na doença renal crônica clássica, aquela que não está agudizada, geralmente eu vou ter uma urina muito límpida, uma urina sem muito sedimento, sem células, sem cilindros, sem muito sedimento. Já na injúria renal aguda é mais comum que eu tenha bastante sedimento, muitas células, muitos cilindros granulosos, cilindros hialinos, indicando que eu estou tendo uma lesão aguda. Na injúria renal aguda, a densidade urinária pode estar de qualquer jeito. Pode estar aumentada, pode estar normal e pode estar baixa também, tá? Eu já aprendi uma vez, né, que está errado, tá? Que na injúria renal aguda a densidade ficava alta, na crônica a densidade fica baixa. Mas não é bem assim. No agudo ele também pode ter uma fase poliúrica onde a densidade urinária está baixa. Então só pela densidade não dá para eu ter certeza. Mas a urinálise é mais uma pecinha ali no meu quebra-cabeças para eu diferenciar o agudo do crônico. Outra coisa que eu preciso avaliar é o hemograma do meu paciente. No hemograma do doente renal crônico, eu posso ter uma anemia. Uma anemia de que tipo? Não regenerativa. Aquela anemia normocítica, normocrômica, com baixa contagem de reticulócitos. Porque na doença renal crônica, geralmente eu vou ter uma deficiência de eritropoetina. Então, é mais importante, é mais comum, na verdade, eu localizar essa anemia nesse doente renal crônico do que no agudo. O agudo pode ter anemia? Pode, mas vai ser por outra causa.
por uma intoxicação, por uma inflamação ou por alguma infecção que ele tenha. Mas não necessariamente vai ser essa anemia normocítica, normocrômica com baixa contagem de reticulócitos. Esse tipo de anemia é mais clássico do doente renal crônico, certo? Então, resumindo, ureia e creatinina vai aumentar nos dois casos, tanto no agudo quanto no crônico, não dá para eu diferenciar. SDMA também é um indicador de taxa de filtração glomerular que vai aumentar tanto no agudo quanto no crônico. Como que eu vou diferenciar o agudo do crônico? Eu vou juntar as peças do meu quebra-cabeça. Ultrassonografia, exame de urina, hemograma e exame físico, exame clínico e histórico do meu paciente. É isso. Muito obrigada e até a próxima.